Olá, eu sou a Cibele, hoje eu estou com o Lautre Alencar aqui. Lautre, eu queria pedir para você se apresentar, dizer o que você faz da vida e contar um pouquinho a sua história para a gente. Combinado, Sibeli. Prazer estar aqui, poder trocar uma ideia e obrigado pelo convite. Atualmente sou head de Growth Marketing em uma franquia, uma rede de franquias de alimentos, né? Alimentos, da Bélgica. E hoje eu tomo conta aí de um time de marketing, de um time de P&D, e tem sido aí bem legal poder até mesmo testar algumas coisas de neuromarketing dentro aí das ações, que eu sou um cara apaixonado por essa área, por esse campo, né? Afinal, eu acho que por muito tempo eu fiz marketing de olhos vendados. Eu acho que essa jornada aí de neuromarketing traz aí algumas clarezas, ou pelo menos responde algumas dúvidas que a gente tem, principalmente o porquê algumas estratégias que a gente faz dá certo, o porquê outras dão errado, e isso acho que é o desafio de muita gente. É mais ou menos o que a gente estava falando antes de começar a gravar aqui, né? O quanto que a gente efetivamente pode ter de saving quando a gente faz um estudo, e em vez de arremessar o produto no mercado como as empresas que eu trabalhei faziam, a maioria delas, a gente consegue ter essa visão de como otimizar e como fazer com que as coisas funcionem mais rápido e melhor depois de um lançamento de produto, seja de embalagem, seja de planograma, seja de rede social, então até uma campanha. Imagina se a gente vai falar um investimento em Globo, por exemplo, né? Você trabalhou numa afiliada, você sabe quanto que Sim, custa, né? sei muito Então, bem. então se a gente programa ali um lançamento de uma campanha para 3 meses numa Globo e o filme não estava otimizado, ou seja, a gente consegue pegar a sua atenção em 10 segundos de 30, você perdeu 2/3 do seu investimento. Então, é o que eu sempre falo, mas, enfim, estamos aqui para evangelizar esse mercado. Me conta, Lautri, você usa ou já usou ciência comportamental, neuromarketing na empresa, nessa empresa que trabalha hoje ou anteriormente? Sim, tanto em empresas anteriores quanto na empresa que eu estou trabalhando atualmente, tem de alguma forma tentado buscar entender um pouco do consumidor. Desde que eu vi a frase de Simon, acho que Simon Sinek, que fala, né, que quem não entende de pessoas não entende de negócio, eu achei isso fantástico e trouxe isso para minha carreira, né? Preciso entender de pessoas para poder de fato entender como é que eu faço negócio com elas. Então, sempre busquei o que eu poderia ter de informações para entender um pouco mais sobre pessoas, entender um pouco mais da reação do comportamento, né? Por muito tempo eu trabalhei orientado no digital. Então, quando a gente fala de digital, tem muitas informações que o consumidor recebe, e quanto mais dados a gente tem de onde que a pessoa clicou, onde que ela acessou, e quanto mais essas informações, não só quantitativas, mas qualitativas, nos ajudam a tomar decisões de usabilidade no site. Agora, eu trabalhando nessa rede de franquias, a gente está falando de PDV, entender qual é o comportamento do consumidor dentro do meu PDV, qual é a arquitetura de escolha, né, dentro do meu cardápio. Então, a gente, querendo ou não, precisa ir buscar um pouco lá na economia comportamental para entender, né, como é que a gente vai construir uma arquitetura de escolha nesse cardápio, ou seja, qual for o estímulo que a gente vai usar para chamar a atenção desse consumidor para entrar na minha loja, para conhecer o meu produto, como é um produto que vem de toda uma cultura da Bélgica. Então, criar uma cultura de consumo de um produto em um outro país é extremamente desafiador, né? Então, querendo ou não, a gente tem que entender como é que a gente aumenta esse nível de consciência sobre esse produto, e eu acho que sempre a gente vai bater na mesma tecla. Como é que eu posso entender um pouco mais do meu consumidor para fazer negócio com ele? E até mesmo em questão de preço, né? Se você traz Preciso. se você traz um produto de fora, se for um produto importado, por exemplo, você dolariza ele, transforma aqui, multiplica por 5, transforma em real, coloca a margem e coloca no ponto de venda. Mas quem falou que o consumidor está disposto a pagar aquilo? Ou talvez ele pode
está disposto a pagar muito mais. Sim, E qual é a aí, percepção dele? qual a percepção de valor daquele produto? É isso que a gente consegue O que mais, o descobrir. que mais me preocupa, tá, Sibeli? Principalmente quando se trata de produto, querendo ou não, a gente precisa fazer uma análise sensorial, precisa entender qual é a percepção do consumidor. E me preocupa fazer uma análise sensorial de perguntas, porque eu sei que a gente mente, sabe? Então, se eu perguntar para ele, ó, você gostou desse produto? Ele pode dizer, gostei, mas ele odiou. Então, isso me preocupa bastante. E quando a gente olha para o neuromarketing, a gente começa a ter algumas respostas que numa simples pesquisa de perguntas a gente não teria, né? Ou talvez teria uma análise completamente enviesada, por exemplo. Mas se você quiser que eu teste todos os chocolates, você pode mandar aqui para minha casa que eu vou testar e vou ser sincera com você. Talvez eu engorde um pouquinho, mas eu vou ser bem sincera, pode ficar tranquila. Olha lá, olha lá. Muito bom. Olá, Altri, você já participou de algum experimento de neuromarketing? Sim, já tive experiência de participar, ah, principalmente com tecnologia. Acho que a tecnologia tem ajudado a deixar o neuromarketing bastante acessível, né? Então já pude ser, entre muitas aspas, né, uma cobaia, onde foi uma pesquisa então, que mapeia o rastreamento dos movimentos dos olhos, né? Então, era uma pesquisa ali para avaliar usabilidade em um site. Foi bem legal ali entender como é que funciona essa tecnologia de rastreamento por meio dos movimentos dos olhos. Já pude ver também pesquisas utilizando o medidor de ondas cerebrais, né, para entender o, de fato se a pessoa gostou ou não, dependendo ali das ondas cerebrais, etc, né? Então, já vi e já participei. Então, é bem legal. E quando você participou, quando você teve essa experiência, que você viu os resultados ali, os entregáveis, você acha que você teria conseguido chegar nesses resultados, chegar nessas conclusões, nessas métricas, sem o neuromarketing? Assim, a gente, claro, dá para a gente buscar alguns caminhos de medição, falando de digital, que é onde está a minha principal especialidade, né? A gente consegue saber aonde a pessoa clicou, quantas vezes ela clicou, até onde ela rolou a página, simplesmente pelo Google Analytics, por exemplo. Mas sem o neuromarketing eu não consigo ver para onde que a pessoa olhou, quantas vezes ela olhou, porque às vezes a pessoa não teve nenhuma interação de clique, um comportamento, né, de clicar ou de ter algum tipo de interação, mas ela olhou, ela viu ou não viu certa informação, né? Então, acredito que o rastreamento dos movimentos dos olhos ajuda a gente a entender isso, entender aonde que está os pontos de foco ali dentro da minha comunicação. Será que os elementos que são de importância ali para o consumidor entender. Vou dar um exemplo que eu acho que vai tangibilizar legal. Teve duas landing pages que a gente queria saber qual era melhor, qual que ia gerar mais conversão, ou o que que a gente poderia mexer nessa landing page para gerar mais conversão em venda, né? Então, a gente utilizou o eye tracking como um meio de pesquisa ali no neuromarketing para validação. Então, a gente pôde entender que tinham informações importantes para que o consumidor pudesse ter um nível de consciência ideal para ele tomar uma decisão, e era uma informação que ele não via. Então, isso ajudou a gente a tomar uma decisão de subir uma seção de um site, de fazer uma mudança de uma fotografia, de trazer elementos que direcionasse o olhar do consumidor para uma comunicação que ele precisava ver para que ele pudesse tomar uma decisão de fato. Então, uma coisa que eu sempre gosto de falar é que o que faz o consumidor tomar uma decisão de compra vai depender muito do nível de consciência dele sobre o meu produto.
Então, se eu não apresento o meu produto, se eu não trago informações que vão auxiliar ele a tomar decisão, simplesmente mostrar uma foto não é o suficiente, né? Então, existe uma jornada desse consumidor que às vezes começa no meu anúncio, passa pelo meu site, ou até mesmo passa pelo meu time de vendas, por exemplo, né? Então, existem vários momentos nessa jornada que, querendo ou não, o caminho que o consumidor faz, ele vai elevando o nível de consciência sobre o produto, etc. Então, entender como é que ele está percebendo a minha comunicação é fundamental, como mais um caminho ali para a gente construir uma assertividade nas nossas estratégias. Então, acho que o neuromarketing, ele traz informações complementares, né? É claro, eu tenho uma visão muito de growth marketing, encontrar alavancas de crescimento, né? E o meio para isso é encontrar gargalos. Às vezes o gargalo está num anúncio que não está atraindo o público certo, às vezes é minha landing page que está gerando uma expectativa equivocada no meu consumidor. Então sempre vai esbarrar em atenção, sempre vai esbarrar em engajamento do consumidor, sempre vai esbarrar em percepção. Então, isso são coisas que o Google Analytics ele não consegue me dar, por exemplo, né? O meu teste AB não consegue. O teste AB vai dizer se o A ou o B está gerando mais resultado, né? Ou então, será que é o anúncio mais feio ou o anúncio mais bonito que vai gerar mais resultado? E quando o anúncio feio não gera resultado? Ou quando o anúncio bonito não gera resultado? Então, nem sempre o teste AB vai me trazer uma clareza sobre os dados, né? Ou sobre a percepção do consumidor. E o neuromarketing ele vem para potencializar, pelo menos é a forma como eu enxergo. E também feio e bonito é muito subjetivo, né? A gente vê umas propagandas na TV, não citando nomes, mas de refrigerantes ali não tão famosos, e que a gente fala, meu Deus do céu, quem fez essa propaganda? Mas vende, porque ele consegue falar exatamente com o público. Aí você fala, isso aí é feio, bonito, é horroroso, mas fala com o público. E então vende, e os caras estão gigantes. E é isso que muitas vezes dentro das empresas, a gente agora está trabalhando com produto, você vai sentir na pele que é muito a opinião do dono da empresa, a opinião do presidente da empresa, já acontecia na área de serviços também, né, Lautri? Mas quando a gente consegue ter essas validações, como a gente estava falando anteriormente, se você valida uma embalagem e o que você quer efetivamente chamar a atenção daquela embalagem é para o sabor, eventualmente, daquele produto, e o sabor do teu produto não está sendo bem percebido, provavelmente você tem um problema ali, você vai descobrir com o neuromarketing. E Sim, pior, quando você for para ponta de gôndola, para um planograma, qualquer lugar, como é que ele vai estar à frente dos concorrentes? sim. Às vezes eu gosto de consumir nas nossas unidades, né? Fazer um cliente oculto, me sentar para ver o que as pessoas perguntam no caixa, qual é a percepção delas. E coisas que eu vejo muito de reação do consumidor é qual é o tamanho desse produto A aqui, desse produto B. Ou então ele ignora o cardápio e olha para um cartaz que está perto do caixa e diz eu quero aquele produto, né? Então, olha aí a quantidade de estímulos ou intervenções que eu consigo fazer no meu ambiente que pode impulsionar a venda do consumidor. Ou então, teve uma vez, nós não somos uma sorveteria, né? E nem muito menos uma pizzaria. Mas já aconteceu de eu ver um cara que comprou ali um produto e a mulher dele ligou para ele e perguntou se ele ia almoçar. Ele falou: Ó, hoje eu não vou almoçar, mas eu tô aqui na pizzaria da esquina, ou eu tô aqui na sorveteria da esquina. E nós não somos uma sorveteria, nós não somos uma pizzaria. E olha a percepção que ele tem, né? Então, claro, isso mostra que eu preciso mudar a minha comunicação. Isso me traz algumas informações nesse sentido, mas também isso fala muito em como é que está a comunicação do meu PDV, né? A gente falou de iTech na webcam, mas também
a gente pode, para avaliar peças, mas a gente pode avaliar também PDV. Será que a forma como minha loja está montada, ela está direcionando ou ganhando atenção em certos elementos? Ou como é que eu estou trabalhando esses estímulos dentro da minha loja para potencializar a venda, como foi desse cidadão que falou assim, ó, não quero olhar o teu cardápio, eu quero aquele ali que eu tô vendo, porque eu tô tangibilizando talvez o tamanho do produto que eu vou comprar, por exemplo, né? Olha a confusão, né? Então, por isso que eu falo, quanto mais a gente entender de pessoas, a gente vai aprender como é que a gente faz negócio com elas. E é exatamente o que você falou, assim, a percepção do usuário é completamente diferente da nossa, que está totalmente imerso no negócio. Só para dar um exemplo, eu fui tomar um café com um amigo terça-feira e ele tem um espaço num coworking muito legal, que eu nem conhecia aqui em São Paulo, e é um lugar super moderno, assim, cheio de container, de inovação. Quando você vai para São Paulo, eu vou te levar lá, Alter. Boa. E aí, nossa, assim, super moderno. E aí, quando eu fui entrar, a menina do portão de entrada me pediu para identificar, checou que realmente tinha uma reunião com ele. E aí ela falou assim: você pode vir até a recepção. Na minha ideia, a recepção era o primeiro container que eu visse. Só que não era. Visivelmente tinha ali era um coworking. E eu comecei a andar no meio daquelas ruas ali, perdida. Eu não sabia onde era. E aí eu perguntei para uma moça que estava estacionando o carro, que visivelmente trabalhava ali. Eu falei: você sabe onde é a recepção? Ela falou: você dobra aqui à direita, à esquerda, vira, dá 3 pulinhos, sobe a escada. E quando eu cheguei ali, eu falei para a moça assim: nossa, vocês precisam informar melhor as pessoas sobre onde é a recepção. Ela falou assim: mas é óbvio que é aqui. Eu falei: óbvio para você que trabalha aqui. Para mim não era óbvio. Ela falou assim: mas você não viu que tinha a logomarca do espaço? Eu falei: eu nem sei qual que é a logomarca do espaço, minha filha. Eu vim aqui para uma reunião com um amigo, nem sei o nome desse lugar, né? E aí eu falei para ele. E aí ele falou para mim: poxa, sabe que você não é a primeira pessoa que tem essa percepção? E tem mais, quando eu fui estacionar o carro, eu achei que o estacionamento, pela sinalização, era só para funcionário. Olha como é que é. Eu falei: vocês estão perdendo dinheiro do estacionamento e vocês estão perdendo as pessoas que podiam, assim, até se interessar pelo espaço, mas pela experiência do usuário. Então, a nossa, que está imerso no negócio, é completamente diferente de quem está agindo como consumidor, quem está tendo a percepção ali da experiência de compra ou da visita. Então, é bom a gente investigar. Você está fazendo certinho, observação é tudo, mas quando a gente consegue saber para onde que a pessoa olhou efetivamente, de quanto tempo de atenção ela despendeu para alguma parte específica. Poxa, se eu sei que eu estou eu e você, olham mais para você, de repente você tem que estar na minha embalagem e não eu, certo? São esses Sim, detalhes que a gente só consegue descobrir com uma ferramenta dessas. sem dúvida, Não sem tem dúvida. jeito. E me fala uma coisa, assim, além desses projetos que você participou, você faria outros projetos de neuromarketing hoje na sua empresa, nas próximas? Acho que sem dúvida, sem dúvida. Que a gente sempre tem alguma pergunta para ser respondida. A gente vai tentar, de alguma forma, fazer ali com uma pesquisa, mas quando a gente começa, e eu gosto de estudar sobre isso, né? Então a gente começa a ver que uma simples pesquisa não traz resposta suficiente para que eu possa tomar uma decisão. Então, sem dúvida, faria, seja ali para validação de uma nova embalagem, seja para a construção do cardápio, que eu estou agora trabalhando em cima, para redesenhar um novo cardápio, com uma nova arquitetura de escolha. Né? Os nossos franqueados, eles trazem muito essa visão, o cardápio é confuso, o consumidor não consegue tomar uma decisão com esse cardápio. Então, não dá para me parar todo consumidor que vai lá na minha loja e me pontuar, o que que tu não tá gostando aqui, né? Sabe? E então, com o neuromarketing, eu acredito que a gente vai conseguir entender um pouco mais, né, como é que a pessoa ela tá interagindo com aquele cardápio, né? O que que ela está enxergando ali, o que que está chamando a atenção, como é que está o comportamento de leitura dela, talvez. Enfim, eu acho que isso vai ajudar a gente a trazer um pouco mais dessas respostas de como eu posso criar um cardápio que, de fato, vai facilitar a tomada de decisão do meu consumidor. Porque sabe o que acontece?
Aí ele olha lá, não consegue tomar a decisão do produto que eu quero, aí ele desiste, vai embora. Ou então a gente tem um produto que é sorvete, querendo ou não, a gente precisa ter alguns produtos que tem que as pessoas conhecem, como um café, um sorvete, uma Coca-Cola, etc. Aí ele quer saber, não, me vê um sorvete, me vê um milkshake, porque ele não consegue tomar a decisão ali, sabe? Então, sem dúvida, eu acredito que o neuromarketing vai poder trazer aí um pouco mais de respostas. É o que não só eu, acho que isso é a dor de muitos empresários, de heads de marketing, diretores de marketing, né? Ter respostas do consumidor. Respostas com validação científica e numéricas, né? Não respostas de Sem tipo, eu acho dúvida. que é isso, eu acho que Não é aquilo. achismo, né? É, Achismo já exatamente. tem mais. E o que você falou, hoje, com a ferramenta que eu trabalho, por exemplo, ela passa a ser muito mais acessível você fazer um estudo. Porque dependendo do estudo, você vai gastar peanuts, né? Obviamente, um estudo grande, né? Ele é proporcional ao tamanho do estudo. Mas eu acho assim, o que eu sempre falo assim, cabe desde a pastelaria até a multinacional, porque a dor da pastelaria é muito diferente da multinacional. E aí o projeto, como é modular, cabe para todos os bolsos, diferente de como é que era antes, né? Contrata um laboratório, um neurocientista, cientista de dados, matemático, três bruxos, quatro, e aí vai montando aquela equipe gigantesca com equipamento e tal. Isso realmente custa bem caro, né? E é feito até hoje, dependendo do que você precisa descobrir. Mas quando a gente fala de peças, de comunicação, de marketing em geral, poxa, é tão acessível. Então, se as pessoas souberem do valor que isso pode trazer, elas podem revolucionar o negócio delas, né? Para melhor, né? Que essa é a ideia. E, Lauter, para a gente fechar aqui, para quem nunca fez um experimento de neuromarketing, para quem não sabe como é, e o que você falaria para essa pessoa? Primeiro, se você for buscar entender, pesquisar o que é neuromarketing, você vai cair na mesma armadilha que eu caí. É um caminho sem volta, é apaixonante. Porque quanto mais a gente vai entendendo isso, a gente vai, caraca, isso aqui faz sentido, meu Deus, porque eu nunca pensei nisso? Então, ó, já aviso que é um caminho sem volta para começar, tá? Então, se você quer aplicar neuromarketing na sua empresa para trazer um pouco mais dessa análise qualitativa, né, do consumidor e uma análise não enviesada, né? Porque o que muito acontece é a gente tomar decisões completamente enviesadas, chega na hora dá tudo errado, né? Aí você não sabe o que aconteceu, ou você ainda culpa outras pessoas por uma decisão que você escolheu entre tomar aquela decisão enviesada com base em dados ou até mesmo com base em achismo. Ah, eu acho que é melhor eu colocar cor vermelha na minha marca, é melhor eu colocar um banner imenso dessa forma, ou é melhor eu colocar tal elemento dentro da minha comunicação. Investe dinheiro, né, nisso, tempo, e acaba que nem sabe se isso foi isso que deu resultado ou não, né? E quando não dá, você fica perdido. Então, eu te indico aí estudar um pouco mais sobre o que é esse mundo neuromarketing sem dúvida, poder buscar ferramentas que a tecnologia tem deixado cada vez mais o neuromarketing acessível, né? Como a própria Cibele falou. Claro, se você quer fazer uma pesquisa no laboratório para saber se existe fome de Mac, legal. Se você tiver orçamento para saber se existe fome do seu produto, ok. Ah, mas também tem outras informações que a gente consegue, principalmente quando se trata de comunicação. Criativos, anúncio, landing page, site, são elementos que fazem parte da tua jornada, que constrói a tua percepção de marca, que tu pode validar antes mesmo de subir, colocar isso no ar, ou até mesmo fazer uma intervenção em um espaço físico, e fazer uma nova fachada, coisa que você poderia ter validado antes para tomar uma decisão, se de fato aquilo vai gerar o impacto positivo ou não nos teus negócios. Então, o neuromarketing também é falar sobre economia
e falar sobre resultado em vendas, né? Então, cabe a você escolher o caminho do achismo, né? Ou, de fato, uma análise completamente baseada em ciência, fazer marketing com ciência para buscar resultados, de fato, para o negócio. É aquilo, nunca esqueça, você precisa entender de pessoas. É isso que faz você aprender a fazer negócio com elas.